bem-aventurado, feliz, né? Feliz. Quando se tem felicidade, se tem o quê, pessoal? Quando a pessoa se torna uma pessoa feliz, ela, junto com ela tem o quê? A pessoa que se torna feliz, junto com a felicidade, ela traz o quê? Porque a felicidade, pessoal, ela vem, é um conjunto de coisas, de fatores que vem junto com ela. Com a felicidade vem a alegria, vem a tranquilidade, vem a paz. Amém, pessoal? Vem a paciência, vem um conjunto de outras coisas, né? Então, a Bíblia diz aqui, ó, que bem-aventurado, feliz é o homem, a pessoa que o que, gente? Que teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor aqui? É ter medo? É como talvez para alguns de nós aqui os pais lá atrás ensinou quando era criança, para ter medo de Deus. Ó, com esse Deus aí você não pode, porque muitas pessoas foram ensinadas assim, como se Deus fosse um bicho papão, como se Deus fosse um monstro que se a pessoa vacilasse, ele vinha, pegava a pessoa e punia de qualquer jeito. Quando na verdade não é assim, né, pessoal? É totalmente diferente. Então o que é que acontece aqui? Esse temer aqui significa ter o quê? Respeito e obediência. Então quando a pessoa ela tem o temor a Deus, o respeito por Deus, e pastor, quando é que eu respeito a Deus? É quando eu respeito as coisas de Deus. Mas é só simplesmente eu respeitar? Porque ó o versículo aqui, entenda ele aqui, ó. Ele diz, bem-aventurado é o homem que o quê? Igreja? Teme ao Senhor. É só teu respeito? Deixa eu perguntar para você aqui, deixa eu falar contigo aqui. Quantas pessoas você conhece que às vezes está com um copo da cerveja na mão, com um copo da pinga na mão, e quando você fala com Deus, ou você fala com ela acerca de Deus, você vai falar para ela acerca de Deus, o que é que muitos fazem? Tem uns que já te botam logo para correr, né? Sai para lá, seu crente, quer saber desse negócio não? Vai embora. É assim ou não é? Por que faz isso? Porque essa pessoa que te empurra, que te manda sair, que te afasta, que não quer saber disso, é porque ela não teme a quem? Mas quando ela é uma pessoa que teme, ela está com o copo aqui na mão, ó. Quando você chega para falar de Deus, ela baixa o copo, ou então procura um lugar e coloca lá. Sim, senhor, pode falar. Por que ela faz isso? Porque ainda existe nela o quê? Um temor, um respeito. É como aquele rapaz, aquela moça que está lá talvez numa boca de fumo lá. E quando a pessoa chega, a pessoa de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus chega, o que é que alguns fazem? Tem uns que esconde lá o material, né? Até se tiver arma, esconde a arma também. É assim ou não é? Ô meu tio, ô minha tia. E ouve ali, e tem alguns que pedem até oração. É assim ou não é? Mas tem uns que fazem o quê? Então é só você parar para observar. Aquele que talvez escondeu o material, escondeu até a arma lá, aquela pessoa ainda tem o quê? Tem um temor a Deus. Ela teme a Deus ainda. Tem um respeito pelas coisas de Deus. Ela só não está onde? Só não está no caminho. Ela só não está onde? No caminho. Né? Mas ela tem um temor. Tanto que quando ela viu, não rapaz, é o irmão da igreja ali e tal, guarda aí, pai, esconde lá. Mas quantas pessoas também estão no meio da igreja, carregando a Bíblia para cima e para baixo, mas não está no caminho? Por quê, pastor? Porque não teme ao Senhor. O pastor, e como é que a pessoa está no meio da igreja e a pessoa não teme a Deus? A prova é que tudo que é contrário a Deus, ela pratica. Ela desrespeita, ela faz. E por conta disso, a vida dela só é de quê? De sofrimento, de luta, de dor.
de tristeza. Quantas pessoas tem no meio do povo evangélico aí que é só tristeza, que é só decepção, é só problema. Você não vê a pessoa dizer que tem um dia de paz na vida. Por quê, pastor? É só você pegar na Bíblia e você vai ver lá. A palavra de Deus diz para a gente lá, no livro de Juízes, quando Deus levanta Gideão para tirar o povo lá do sofrimento. A Bíblia diz lá para a gente assim, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou onde? Observe. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas. E por 7 anos aquele povo sofreu. E por 7 anos aquele povo ali, eles pagaram um preço. Observe que foi tão grande o preço que eles pagaram, que a Bíblia diz, aqui Juízes 6, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia o que, gente? Mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão de quem? Dos midianitas. Por 7 o quê? Por que aconteceu isso aqui? Porque eles perderam o temor a quem? A Deus. Perderam o temor a Deus, entraram pelo caminho da desobediência e começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Deus deu para aquele povo um conjunto de regras, de mandamentos. Deus falou com ele, olha, quando entrar na terra lá de Canaã, na terra lá que eu vou dar para vocês, não vai atrás dos costumes daquele povo, não vai atrás dos deuses dele. Não é para vocês fará para ti imagem de escultura. Eu sou o Senhor. Mas quando aquele povo chegou na terra lá, o que foi que eles fizeram, irmãos? Deus falou para eles, não é para dar as filhas do povo de Israel para os homens da terra de Canaã. E nem para pegar as mulheres de lá como esposa dos homens de cá. Tinha essa norma lá, o que foi que eles fizeram? Juntaram. E se a pessoa bem souber, o homem e a mulher de Deus bem analisar isso, essa regra também serve para nós hoje. Por quê, pastor? A menina de Deus arruma um namorado que é de onde? De fora da igreja, do evangelho, do mundo. O rapaz de Deus arruma uma moça que é de fora do evangelho. Ou seja, irmãos, vai dar o que preste? Vai dar, pessoal? Na maioria das vezes, você vê o rapaz de uma igreja, ele arruma uma moça de uma outra denominação e dá confusão, dá confronto. Dá. Por quê, pastor? Porque a igreja dele tem uma doutrina, a igreja dela tem, e aí os dois o quê? Se chocam. Se chocam. Então, só para a pessoa entender isso, aí a pessoa cai naquela cilada, mas eu estou com ele lá, vou ganhar ele para Jesus. É mais fácil ele tirar a pessoa da igreja do que ela trazer ele para onde? 90% dos casos acontece isso, pessoal. Então, olha o que aconteceu aqui. Aquele povo de Deus, eles sabiam das regras, sabiam do mandamento do Senhor e fizeram tudo ao contrário. E foram se enveredando por aquele caminho. E foram saindo do caminho. Qual o resultado lá? Caiu na mão dos midianitas. E quando eles caem na mão dos midianitas, ficou feliz, não ficaram, gente? Ficaram felizes? Por que não ficaram felizes? Porque a Bíblia diz que eles trabalhavam o tempo todo. Eles produziam. E naquilo que eles produziam, quando era a época da colheita, eles não tinham direito. Como pastor, que eles não tinham direito? Porque o pessoal lá vinha, tomava tudo que era deles. E durante 7 anos, aquele povo ficaram pobre. O povo de Israel ficou pobre, irmãos.
Aí agora alguém lembrou de Deus lá e começou a clamar a Deus para que Deus enviasse lá um socorro para eles, pessoal. Então, qual é a receita para a pessoa que quer ser feliz, irmãos? Temer ao Senhor, irmãos. Aí você vai na história da Bíblia e você vai ver a diferença lá. Os reis que buscaram viver no caminho do Senhor, andar no caminho do Senhor, tiveram sucesso na vida, nos seus reinados. Ó Davi. Ah, pastor, mas Davi vacilou, Davi pecou. Ninguém está dizendo que Davi não pecou. Davi pecou. Teve o erro dele? Teve. Mas Davi andou com Deus ou não? Andou ou não, igreja? Andou. Davi andava com Deus antes. Aí Deus viu que Davi era um homem que ele poderia ungir para ser rei. Aí Deus foi lá, ungiu Davi para rei. Já foi diferente do Saul. Por quê, pastor? Quando você vai no contexto lá, por que foi que Deus ungiu Saul para rei? Mandou o profeta ungir? Porque o povo clamava querendo quem? O rei. O povo ficava lá, né? Todos os outros povos têm rei e só Israel que não tem rei. E queremos um rei, alguns por interesse, né? Porque nós vamos ter que fazer uma eleição para ver quem vai ser o rei. E quando ali a gente fizer, talvez alguém ali queria que fosse da família, né? Vai ser o nosso, vai ser esse, vai ser aquele outro, tal. Aí, todo mundo ali com seu interesse, Deus foi lá, usou o profeta. Vai, eles querem um rei? Unge esse aí, ó, esse grandão aí. Aí mandou ungir o Saul. E Deus saiu como rei para eles lá. Mas era a vontade de Deus? É aí que está a questão, irmão. Tem muitas coisas na vida da pessoa que não é a vontade de Deus, é a vontade da pessoa. É a vontade da pessoa. Quem tem filho aí? Quem tem filho tiquento aí? Ô pastor, que é filho tiquento? É aquele filho que o pai mais a mãe tá. Menino, não faz isso. Menino, não. Menina, não. Menina, não. Menino, não. E eles estão como? Ou meu pai, ou minha mãe, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu... É assim ou não é? Tem uns que ficam assim ou não fica? Aí quando o pai mais a mãe, como diz aqui na Bahia, lá no interior, tá de saco cheio. O pastor, o que é isso? É quando a pessoa já está com a paciência o quê? No limite. Está no limite da paciência. Saco cheio é no limite da... Ô menino, olha o trem. Me deixa em paz. Você quer ir? Vá. Era a vontade do pai e da mãe? É de quem é a vontade? Ou seja, você fez aquilo que nós chamamos de permissiva. Não era só vontade, mas você permitiu. E por que você permitiu? Você vê que o homem conseguiu fazer Deus dar uma vontade permissiva. O homem abusou tanto que Deus falou: Samuel, bota esse cara aí para ser rei. Não é minha vontade não, mas esse povo não quer, bota aí. Rapaz, você vê até que ponto o homem chega, irmão. Né? Abusou tanto a paciência de Deus. Deus falou: olha, unge aí, bota aí. Aí botou o Saul. Qual foi a consequência de Saul ter sido rei não pela vontade de Deus? Logo no início, Saul se mostrou uma pessoa até um pouco temente e tal, mas depois passou a fazer tudo o quê? Aí o Saul agora deixa de temer a Deus, deixa de ouvir o profeta. Saul agora vai consultar, né, as feiticeiras lá.
Aí consulta a feiticeira. Faz tudo que Deus não quer, pessoal. Não permite. Qual foi o resultado, gente? Foi aquela confusão toda lá, que acabou tudo, ele perdeu o reinado e perdeu a família todinha junto com ele. Por quê? Porque se ele anda no caminho do Senhor, se ele fica no caminho do Senhor temente a Deus, o que é que acontecia ali? O reino ia ser passado dele para quem? Para os filhos, para os netos, e de geração em geração. De geração em geração. Pastor, o que é sério? Se ele vai, a família dele ali, a descendência dele, nunca mais deixaria o trono. Mas ele perdeu. Aí agora, Deus agora escolhe quem? Davi. Esse aqui é o que eu quero. Eu quero ele. Aí levantou Davi. Davi pecou? Pecou. Davi pecou. Mas Davi pecou quando veio a repreensão. Qual foi que aconteceu? Arrependeu ou não arrependeu? Arrependeu. Ficou uma manchazinha, ficou uma marca na vida do Davi? Ficou. Ficou aquela marca lá. Mas Davi se arrependeu. E quando você vai para a história, qual foi o maior rei de Israel até hoje? Davi. Davi foi lá, se arrependeu, e ali passou a andar na presença de Deus, firmou-se com Deus ali, e ficou firme com o Senhor. Deus estabeleceu o reino a Davi, ao ponto de dizer assim, tenho a Davi, achei a Davi um homem segundo o meu coração. Davi sentiu no propósito do coração de fazer um templo, orou a Deus, Deus, eu como rei, sendo homem, moro num palácio e tal, né? Mas eu quero fazer um templo ao Senhor, construir um templo ao Senhor e tal, e falou com Deus. O que foi que Deus falou com Davi? Deus recebeu o templo? Deus recebeu o templo, só falou com ele, eu lhe concedo, você não pode fazer, você vai deixar para o seu filho fazer. Você vai deixar para o seu filho fazer, porque as suas mãos têm o quê? Não é? Davi tinha sido soldado e tinha derramado muito sangue mesmo lá, porque nas guerras ou ele matava ou ele morria, e entre você matar e você morrer, gente? Se tiver que alguém chorar, que chore a mãe. É assim? Então ele fez o papel dele, a função dele, né? Deus aí falou para ele, mas o que foi que ele fez, irmãos? Ele discutiu com Deus, ele brigou com Deus. Deus, mas naquela época eu era soldado, eu estava cumprindo a ordem do rei, e tal, foi isso. Ele brigou com tudo? Não. Ele ficou chateado? Foi o que ele fez? E ele preparou todo o material para quê? Para quando o Salomão assumisse o governo, fazer quem? O templo. Então ele preparou todo o material. E do bom e do que, gente? E do melhor. Eu posso não levantar, mas pelo menos o material eu vou fazer. E preparou, pessoal. Então você vai ver que Davi, ele foi trabalhando, o reino de Israel foi tendo paz, e foi prosperando, e foi tendo paz. Quando Salomão assume o reinado, estava bom ou não estava? Estava.
Mas aí daí para frente, meu amigo, começou a ter o quê? Por quê? Porque começaram a se desviar do caminho. Então, ó, bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda onde? Nos seus caminhos. Precisamos fazer para nós uma análise. Eu tenho buscado essa felicidade. Eu desejo ser uma pessoa feliz. Eu quero ser feliz. Mas como é que eu posso ser feliz? As pessoas andam por aí buscando felicidade de tudo que é jeito. Tem gente, se for o caso, até paga para ser feliz. Eu pago aqui, ó. Mas você quer ser feliz? Anda no caminho do Senhor. Passa a fazer a vontade de quem? De Deus. E quando se faz a vontade de Deus, Deus ele vai abençoar a pessoa. Versículo 2 aqui diz para a gente, irmãos, ó. Versículo 2. Pois, comerás do trabalho de quem, pessoal? Tuas mãos. Feliz e te irás o quê? Bem. Pois comerás. Eu vou traduzir aqui, vou transformar isso aqui, vou mudar aqui. Em vez de comerás, eu vou botar desfrutar. O pastor, e pode? Pode. No sentido figurado, a gente pode usar desfrutar como comer. Certo? Você não come o produto mastigando com a boca, né, irmão Márcio? Mas come com os olhos. Correto? Quem já comeu algo com os olhos aqui? Rapaz, o lugar de gente santa dessa igreja, viu, velho? É, velho. Menino. Quer comer com os olhos, irmãos? É quando algo lhe chama bastante o quê? E você fica o quê? E a pessoa deseja. Sim ou não? Mulherada, você vai num shopping aí. Aí de repente, você depara com aquela vitrine assim bonita, um vestidão lindo, aquela coisa assim bonita, aquela coisa linda. Aí o marido vem de mão dada, ou o namorado vem de mão dada com você, e você fica o que aqui? E aí ele começa a querer andar e puxando, e você lá o quê? Ele, rapaz, oxe, o que foi, mulher? Pera aí, rapaz, você tá o que ali? Hã? Para não sobrar para você, né? É isso. Ó, a pessoa observou, ficou ali, ó. Aquilo ali chamou a atenção. Ela acha tão bonito que ela fica, né, assim? É o comer com os olhos, pessoal. E aí a pessoa fica naquele negócio. Fala, não. Eu vou querer esse produto. Acontece isso ou não? Tem mulher que tem sapato em casa que não usa. Você chega em cima do guarda-roupa dela, assim, parece uma centopeia, tem um bocado de par de sapato, nem usa. Aí você pergunta, mas rapaz, por que essa de sapato? Você nem usa. Ah, mas é porque eu achei bonito, passei, não achei bonito, comprei. Não é porque vai usar, é porque ela achou o quê? Bonito. Ah, eu achei bonito e comprei. Está lá, fica lá. No dia a dia, é um dos pais separados que ela usa no dia a dia, um para trabalhar, um para ir assinando um negocinho e acabou. Mas o guarda-roupa está parecendo que tem uma centopeia dentro de casa. É. Porque olhou, não, eu vou querer, vou comprar. Aí chega em casa, faz as contas, vê o saldo do cartão. E aí vai lá o quê? Satisfaz a vontade? Ô mulherada, quando vocês compram algo que vocês desejam assim, fica contente? Fica? Fica, né? Por que fica?
Porque você está desfrutando daquilo que você o quê? É assim ou não é? E quando alguém fala, menino que não sei o quê, você fala o quê muitas vezes? Qual é a resposta? Não é assim? É para isso que eu trabalho, ou seja, eu trabalho, mas eu quero ver um resultado. Só que tem pessoas que estão trabalhando, mas estão vendo o resultado. Por que não está vendo o resultado? Tem alguém por trás do quê? É ou não é verdade? O pastor o quê? Sério. Tem alguém por trás que está tirando o que é seu. A Bíblia diz, pois comerás ou desfrutarás do trabalho da tua. A mão representa força, habilidade. Deus dá para a gente a habilidade para a gente fazer as coisas. Dá para a gente a força para a gente trabalhar. Aí você se esforça, irmãos. Olha o que a Bíblia fala. Levantando as vossas mãos o quê? Cansadas. E tem hora que você está tão cansado que nem força para você levantar a mão você tem. É ou não é verdade? Então o que acontece aqui? A pessoa está lutando. Trabalha o mês todo, o dia todo. Tem gente aí que se deixar é de domingo a domingo trabalhando. Porque diz assim, não, eu não posso parar, porque se eu parar, esse um dia de trabalho aqui vai fazer falta para mim. A pessoa não entende que ela tem que ter um momento de quê? De descanso. Né? E quer trabalhar o tempo todo, e quer aquela agonia. E tem gente que é dois trabalhos, são 3 trabalhos, porque diz que quer ganhar mais. E a palavra de Deus, ela está tão desobediente, tão desatenta à palavra de Deus, que a palavra de Deus pede assim, o pouco com Deus é o quê? E o muito sem Deus é o quê? Quer dizer, ela se mata trabalhando e o dinheiro dela nunca chega, nunca dá para nada. Não desfruta do que ela tem. Por que não desfruta, pastor? Porque é o tempo todo tendo que pagar dívida, tendo que pagar uma coisa, uma outra, e ela não vê nada. Então, olha o que Deus fala para a gente aqui, pois comerá do trabalho das tuas o quê? Mãos. Palavra do Senhor diz para a gente aqui em Salmos: inútil vos será o levantar de madrugada. Vem, Marivaldo, para mim aí. Inútil vos será o levantar de madrugada, o dormir tarde, o comer pão de dores. Se eu não me engano é isso. É em Salmos, né? É Salmos. Coloca na tela aí, Marivaldo. Salmos 27, não é isso? 127, está aqui pertinho, é. Versículo 2, aí, Olha lá. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar o quê? Comer pão de quê? Tente interpretar isso aqui. Quem consegue aí? Vê se não é mais ou menos isso aqui. Levantar de madrugada. É aquele levantar cedo. Tem pessoas que levantam às 4 da manhã, 4h30, 5 horas. É assim ou não é? Levanta cedo. Aí toma um banho ali nas carreiras, faz um cafezinho ali, toma. Às vezes sai mordendo o pão pelo meio da rua. Né? Sai pelo meio da rua mordendo o pão. Não, que eu estou atrasado, tenho que pegar o carro agora. Aí pega o busão. Tem gente que tem que pegar o busão mais o metrô. Não é assim? E graças a Deus que até botou esse metrô aí para funcionar, porque
Às vezes era no busão, não é assim? Saía de um busão lotado, ia para onde? E toma-lhe engarrafamento. Toma-lhe engarrafamento, travava o metrô, pelo menos adianta em alguma parte, não é assim, pessoal? Né? Já adianta em alguma coisa. Então, o que quer dizer? Ó, sai, levanta cedo, aí toma um café nas carreiras, malmente, para pegar o busão. Aí já leva o que, gente? Marmitex, né? Marmitex. Eu sou de uma época que a gente falava assim, levava a cachorrinha. O que é a cachorrinha, pastor? É a marmitinha. Para, na hora do almoço, se desse para esquentar, esquentava. Se não desse, comia frio. E tinha que comer, irmão. Tinha que comer. É? Quantas vezes almoçava frio? Quantas vezes? Às vezes comprava até aquela marmitinha que botava na tomada para esquentar, mas no local que você ia não tinha lugar para esquentar. Tomada. Você tinha que comer frio. Quantas vezes passei por isso? E assim. E às vezes é até melhor comer o frio do que requentar, porque fica até, na minha cabeça, a comida requentada pode até fazer mal. Na minha cabeça, né? Sou especialista nisso. Eu não tenho problema em comer ou quente ou frio, ela desce. O pastor, o quê? Ou quente ou frio, meu irmão. O que vai valer para mim é o grau da fome. Se eu tiver com fome, do jeito que eu tirar da geladeira, eu como. Estou nem aí. Por quê, pastor? A vida me fez aprender isso, viver assim. Então, a pessoa come o pão de quê? Por que comer o pão de dores? Porque Deus quer que o camarada fique num trabalho lá, comendo com a mente pensando no trabalho. E no trabalho você come tranquilo? Como é que a pessoa come no local de trabalho? É assim ou não é? Agora, como é que você come na sua casa? Ah, dentro de casa é uma... É ou não é verdade? Menino, é um protocolo. Botar os pratinhos na mesa, tem que organizar tudo direitinho. É assim ou não é? Hã? Aí chega um Alessandro da vida, já bagunça tudo. Ei, rapaz, não é assim não. Não é assim não. O quê, rapaz? Eu quero saber de negócio de muita chiqueza. Eu quero comer. É? Aí chega um Alessandro da vida e já sai botando tudo de qualquer jeito num prato. Oxi, rapaz, não é assim não. Tem um pessoal com a festa colhada, primeiro come a salada aqui, nada, bota tudo no prato e come tudo junto, rapaz. Vai tudo para a barriga, para o estômago, vai misturar tudo lá. Na hora disso aí vai sair tudo junto. Aí fica o pessoal inventando frescura. Não, pai, vamos comer. Mas dentro de casa, para mastigar, como é que mastiga? Cadê a Dinda? Dinda. Como é que Marivaldo mastiga, Dinda? Tem que fazer esse filme, Dinda, viu? Você marca mais assim lá para ela marcar, ela fazer o Marivaldo mastigando. Já viu? Como é que é, Wellington? Marivaldo, Dina diz que o Marivaldo vai comer, irmãos. É uma pose para comer. O dia que eu dei risada, irmão. Esse mastigado do Marivaldo ficou para a história. Mas tem gente que é assim, irmão. Dentro de casa, não é assim? Rapaz, mastiga que fica um tempão na mesa só mastigando. Mas no trabalho é o que, pessoal? Parecem umas dragas, né? Assim. Por quê, pessoal? Porque a pessoa, em casa, ela come despreocupada. Terminou
de comer, o bom baiano faz o quê? É assim ou não é? E no trabalho tem um cochilo? Ah, pai, fica o povo falando mal de baiano. Baiano que é feliz, cara. Deus me livre de não ser baiano. Não faço questão de ir para outro lugar não, viu? Deixa aqui na minha Bahia. Nem me convide para ir para outro lugar. Deixa aqui na minha Bahia. Ó, a gente trabalha, mas desfruta, pessoal. É ou não é? Trabalha, mas outro lugar é o quê? Parece que esqueceram que a lei da abolição. Tá tudo da escravidão. Trabalha, sai fora, rapaz. Bom é ser baiano. Terminou de almoçar, já para onde? Quem tem seu sofá, quem não tem vai para a sua rede, para a sua cama, mas depois do almoço é aquele velho, tudo tranquilo, tudo suave, tudo lindo. É assim ou não é? Os outros ficam lá com inveja da gente. Ah, fica aí. É ou não é? Baiano tudo vira festa, rapaz. Baiano tudo vira festa. Só alegria. Então o que é que acontece, irmão? No trabalho o cara come como? Nas carreiras porque tem que o já? Comer pão de dores, irmão. Comer pão de dores é comer com sacrifício. É comer sem o descanso. Olha aqui, ó. Comer o pão de dores. Repousar o quê? Tarde. Mas pastor, por quê? Porque a pessoa trabalha o dia todo naquela agonia, naquela zoada, naquele abafamento e tal. Aí chega em casa, vai fazer os afazeres da casa e assim não é. Vai preparar novamente o rangozinho para levar no dia seguinte. Aí vai dormir que horas? Se a pessoa tem que dormir 8 horas por dia, ela vai dormir aí 6 horas, 5 horas. Já perdeu um tempo de sono. É ou não é verdade? E esse tempo de sono que ela perde agora, ah, pastor, mas é pouquinho. É pouquinho hoje. Mas vai acumulando, vai chegar um momento que... E uma hora, meu irmão, uma hora o corpo vai cobrar. Uma hora o corpo vai cobrar. A máquina humana, uma hora vai te cobrar esse tempinho que você perdeu lá atrás. O que é que acontece? Mas a pessoa, por uma questão de... É assim ou não é? A gente aqui, nós que somos evangélicos aqui, eu acredito e quero acreditar que ninguém aqui tome um escondido. Porque tem uns crentes meia boca aí que diz que pode tomar uma bebida alcoólicazinha, não é assim? Tem uns crentes meia boca aí que diz que toma um negócio meio escondido aí, mas pode, né? Tudo encapetado, inventando moda, né? Mas tem aquele que terminou o trabalho, o horário do trabalho, ó, eu não vou para o bar tomar cerveja, eu não vou tomar cachaça no bar, mas peraí, eu vou ali no shopping ali tomar um sorvete, né? Vou comer um lanchezinho ali, depois vou para casa. Amém, pessoal? Está errado ela? Não. Ela vai lá e segue a vida dela, não é? Então, chega em casa, aí vai descansar um pouquinho, deixa eu fazer aqui meus negócios, porque amanhã tem que trabalhar de novo, aí vai trabalhar. Aí vai deitar tarde, olha lá, ó. Deitou tarde, né? Aí aqui comeu pão de dores, já passamos. Por quê, irmãos? Isso é inútil. Por quê, ó? Pois assim dá ele aos seus o quê? O sono. Deus quer que todos nós tenhamos o quê? Um sono tranquilo. E é bom quando você dorme bem, é ou não é, gente? É vontade de Deus, irmãos. Então, observe isso aqui. Volta para cá para o 28K. Ó. Pois comerá do trabalho de quem? Ó, se você está escorando nos outros aí para estar comendo, para estar desfrutando, está errado. Você tem que viver do que é seu. Não é, pastor, mas minha mãe é aposentada, meu pai é aposentado, minha avó, meu avô, meu tio,
é fazendeiro, é prefeito, vou colar lá. Não, é o seu. Você tem que ver do que é seu. Ah, mas meu filho hoje é jogador de futebol, está ganhando fortuna, eu vou colar. Epa, teu filho é teu filho. Se ele, por livre e espontânea vontade, te ajudar, amém. Te der, amém. Mas você não pode querer ficar o tempo todo onde? Filho, pai e mãe, cria, cuida. Amém? Pai e mãe cria, cuida. Até certo ponto. Filho arrumou família e tal. Quando ele pode, ele ajuda os pais. Porque agora ele tem. Ah, mas eu vou deixar minha esposa passar fome porque eu tenho que ajudar meus pais cá. E aí, tá certo? Eu acredito que não, né? Temos que ajudar? Temos. Agora, temos que saber o que, pessoal? Então, tenho que aprender isso aqui, ó. Eu preciso viver daquilo que é meu. Pois comerá, eu vou desfrutar. Se eu não posso ter algo a mais do que aquilo que eu estou ganhando está me dando, eu preciso me contentar. Palavra do Senhor diz para a gente: contentai com aquilo que vos o quê? Tendes. Contentai-vos com o que você tem. Você não tem que querer o dos outros, a ponto muitas vezes de usar de manobra, de passar a perna no outro. Não. Você tem que contentar com o que você tem. Se eu estou ganhando hoje um salário X, eu tenho que aprender a viver disso aqui. O Marivaldo foi até ligeiro agora, velho. Fala dele agora, não. Fala aí, ó. Já está aqui, ó. Pois como. Não, mudou aqui, Marivaldo. Você vai errar de novo. Bota lá para mim aqui. Contentai com o que vos tende. Né? Bota na tela para o povo ver lá. Então a pessoa muitas vezes, irmãos, ela quer mais. Só que o que ela ganha não dá para ela ter aquele algo a mais. Aí ela fica o quê? A palavra de Deus diz, ó, contentai-vos com o que vos. Por quê? Porque se eu me contento com aquilo que eu tenho, se eu me contento com aquilo que eu tenho, e eu busco em Deus, Deus, o Senhor pode me abençoar. Eu me contento, mas eu estou orando. Amém, pessoal? Eu não vou usar de manobra, de meio, de recursos, para querer ter um padrão que eu não posso. Eu vou me contentar. E se eu me contento, certamente eu vou me tornar pessoa o quê? Feliz. O apóstolo Paulo diz, ó, o apóstolo Paulo ele diz assim, né? Que ele estava preparado para tanto viver na largueza, como também onde? E nós que somos de Deus temos que estar preparados para isso, irmãos. Você que é de Deus, você tem que se preparar. Pronto, eu posso viver o melhor, mas também eu tenho que me preparar para no momento de que eu não tiver o melhor, eu viver com o quê? Acabou. Agora, se eu só costumo querer, e na hora que vier a dificuldade, como é que vai ser? Ali, ó. Sejam os vossos costumes sem o que, gente? Tem crente avarento? Hã? Aqui na igreja tem? Se tiver, a gente vai orar, viu? Se tiver crente avarento aqui no nosso meio, vamos orar, viu? Contentando-vos com o que, gente? Com o que? Entende? Porque ele disse não e nem o quê? Pronto. Eu preciso confiar ali, ó. Não te deixarei e nem... Deus não vai me deixar, Deus não vai te desamparar. Então, ó,
pois comerás do trabalho da tua mãos. Você vai desfrutar daquilo que você produz, pelo seu esforço, pelo seu suor. Ó, feliz o que serás. Feliz serás. E irás o que, pessoal? Pronto, irá bem. Acabou. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer? Primeiro como é que eu estou vivendo diante com Deus? Como é que eu estou vivendo para com Deus? Vai adiantar eu me esforçar para muita coisa se eu não estiver de bem com Deus? Se o meu caminho aos olhos do Senhor não estiver bom? Se o meu caminho não estiver reto, não estiver bom aos olhos do Senhor, como é que vai ser? Adiantou, pessoal? Meu amigo, isso é a palavra de Deus. Vamos mudar o nosso entendimento de acordo com a palavra do Senhor. Amém, pessoal? Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Pega essa palavra e coloca no seu coração.